Olá, como é que você está? Tudo bem? Hoje, novamente, voltando a falar de matemática. Vamos falar sobre elementos de um poliedro. Você tem ideia de o que é um poliedro? Então vem comigo que a aula vai começar. Eis aqui o nosso tema da nossa aula. Elementos de um poliedro. Olha que palavra interessante, meus caros. Poliedro. Poliedro. Para entendermos o que é um poliedro, vamos fazer uma rápida revisão nas últimas aulas que a gente teve de matemática. Nós falamos nas últimas aulas de matemática de figuras planas e figuras não planas. Então, formas planas, né? Eu falei figuras, formas na mesma coisa. Formas planas, eu coloquei aqui a palavra bidimensional, ou seja, aqui um pouquinho de português, vocês já viram isso. Esse bizinho aqui, esse bizinho é ótimo, né? Esta partículazinha bi dá a ideia de dois, né? Que nem a palavra bicampeão, né? Bidimensional, ou seja, dimensão, duas dimensões. No caso das formas planas, por exemplo, se eu colocar aqui, vão me perdoando aí os desenhos geométricos, tá bom? Mas se eu colocar aqui um retângulo, olha só, isto aqui se chama retângulo. Vamos lá, retângulo. E ele tem quais dimensões? Ele tem uma dimensão daqui até aqui, que nós podemos chamar de largura. Tudo bem? E nós temos uma outra dimensão aqui, que nós vamos chamar de altura. Ou então você poderia chamar aí largura, comprimento, né? Faz sentido? Você poderia chamar isso aqui de largura, isso aqui de comprimento. O importante, dependendo do jeito que você olha para a figura, o importante é você entender que ela tem duas dimensões. Deixa eu colocar a palavra dimensões aqui em algum lugar. Duas dimensões. Eu vou colocar aqui apontando para cá. Dimensão e a largura também apontando para cá. Tudo bem? Então assim, as formas planas são estas. É o retângulo, é o quadrado, é o triângulo, onde você enxerga apenas essas duas dimensões, a largura e a altura, ou então a largura e o comprimento, se você preferir falar assim, tá certo? Algumas pessoas gostam de imaginar o seguinte, plana, no sentido de que seria uma forma como se fosse um papel. Você imagina aí, você tendo um pedaço de papelão, um pedaço de cartolina, a forma de um retângulo, né? A forma de um quadrado, ali você estaria vendo ali aquela folha, apenas as suas dimensões, a sua largura e o seu comprimento, ok? Já as formas não planas é uma outra situação. E aqui, olha só, vejam bem, vamos entender aqui alguns processos. Formas planas são formas somente bidimensionais e elas também são conhecidas como figuras geométricas. Essa palavrinha aqui é bom você destacar aí, ó. Figuras geométricas, tudo bem? Segura essa informação aí só para que você não possa confundir. Lembrando que a gente vai chegar no poliedro. E também nós vimos nas aulas passadas formas não planas, ou seja, elas não são mais aquela formazinha na folha de papel que ficaria ali ocupando só duas dimensões na sua largura e no seu comprimento. Agora elas são o quê? Ó? Tridimensional. E tri significa o quê? Três dimensões. Três dimensões. Tudo bem? Dimensões. Aqui, ó. Dimensional. E outra coisa muito importante que eu preciso que você entenda é que outro nome que essas formas não planas recebem é
sólidos geométricos, ok? Então, se você ouvir falar agora em sólidos geométricos, você vai lembrar que são figuras tridimensionais. São chamadas as formas não planas. Se você imagina aquela folhazinha de papel e um quadrado naquela folha de papel, agora você teria que imaginar uma caixa de sapato, por exemplo. A caixa de sapato que não é mais aquela folha achatada, né? A coisa plana, aquele retângulo da folha de papel. Agora é uma figura tridimensional. Vamos tentar desenhar aqui, mais ou menos, uma caixa de sapato para a gente entender o que a gente está falando aqui. Olha só, vou tentar fazer aqui, vocês vão imaginando aí, tudo bem? Aqui está a nossa caixa. Muito bem. Vamos imaginar que aqui é uma caixa, tá bom? Eu vou até fazer essa caixa aqui. Pronto. Faz sentido isso aí? E aí, pessoal, onde é que estão as três dimensões? Nós temos aqui eu não sei se você vai chamar isso aqui de largura ou de altura. Aqui outra dimensão. E aqui. Três dimensões. Altura, 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 altura. Aqui neste caso aqui eu vou chamar de largura. Largura. E aqui eu vou chamar de profundidade. Eita, profundidade. Mas só para você entender, né? Numa figura não plana, nesses sólidos geométricos, você teria estas três dimensões. Você estaria vendo a largura da imagem, você estaria vendo a altura dela e você estaria vendo a sua profundidade. Não é? É o famoso 3D que você já ouviu falar no cinema, tudo bem? Então, são essas as três dimensões, ó. Uma, a altura, outra, não necessariamente esses nomes, tá bom, pessoal? Eu vou cortar aqui a caixa no meio, mas só para você entender. Não necessariamente esses nomes, tá bom? Eu estou me confundindo aqui com largura, comprimento, não sei o que é qual que não, mas só para você entender, fixar essa situação. Vamos recapitular. Formas planas, tudo bem? E formas não planas. Aqui a gente chama de figuras geométricas e eu preciso que você pegue este nomezinho, ó, sólido, sólido geométrico. Figura não plana, sólido geométrico, uma figura tridimensional. É aqui que está a nossa aula de hoje. Porque estas figuras não planas, estes sólidos geométricos, eles se dividem em corpos redondos e poliedro. E aqui está a nossa aula de hoje, né? Poliedro. Então, assim, ó, quando eu falo um cilindro, por exemplo, que é um cilindro, né? Um cilindro, imagine aí que é aquelas latas de óleo antigamente, vocês lembram? As latas de óleo, né? Lata de leite ninho, só porque aqui é um cilindro. Ele tem o quê? Ele tem uma certa profundidade, você reconhece isso quando você olha para o cilindro, a largura dele é uma figura tridimensional, né? Ela tem ali toda a sua não plena, né? Não é uma figura plana. Se você imaginar também, por exemplo, outro desenho aqui que eu vou fazer, ó, isso aqui ficou mal feito, deixa eu apagar isso aqui. Aqui não é um triângulo, mas sim um cone. Opa, desculpa, o computador está travando. Um cone. Então, esses dois tipos que eu desenhei aqui, que são apenas dois exemplos, são corpos redondos, ou seja, figuras não planas que são classificadas como corpos redondos. E redondos exatamente porque tem essas partes aqui arredondadas, como eu estou tentando representar no desenho, certo?
Ok, e agora nós vamos entrar na nossa aula de hoje, que é entender primeiramente o que são esses poliedros. Então, poliedro seria esta figura, cujo todos os lados dela seriam lados com figuras planas. Olha que confusão que o professor está fazendo, calma. Deixa eu só explicar melhor para vocês. Um sólido geométrico em todas as faces são planas. Como assim todas as faces são planas? Ora, vamos lá de novo para o nosso desenho tentar desenhar agora um cubo aqui para vocês. Ficou mais ou menos, ó. Deixa eu só tentar apagar esse aqui, que ficou grande demais. Pronto, ó. Veja bem. Este cubo, ele tem 3 dimensões, né? Ele tem a sua altura, sua largura e sua profundidade, né? Vou colocar aqui só para destacar a altura, aqui a largura, que é a altura, a largura, e tem aqui a profundidade, tá bom? Ah, professor, isso aqui, isso aqui é a mesma coisa, né, pessoal? A mesma coisa isso aqui, a mesma altura, né? Então, assim, só para a gente perceber essa situação. 3 dimensões. Agora, atente-se, perceba que esta figura, todos os lados dela, deixa eu tentar, olha, quando você olha aqui para esse corpo redondo, você consegue visualizar que embaixo desse triângulo, desse cone aqui, desculpa, embaixo desse cone teria um círculo, né? Embaixo desse cone teria um círculo, e você poderia dizer que este círculo embaixo do plano, ou seja, esta face, esta base, ela, de certa forma, é plana. Agora, todo o resto do corpo do cone é arredondado, né? Aqui na lata, a tampa da lata, a tampinha da lata aqui, ó, é também um círculo. E o fundo da lata é outro círculo, mas o corpo da lata é arredondado, né? Então, veja, esta é a diferença. São figuras tridimensionais, só que os poliedros, aí você precisa decorar isso. Os poliedros, todas as suas faces, todos os seus lados são formados por figuras planas, tudo bem? São formados por figuras planas. Olha aqui, ó, um quadradozinho, ó, outro, né, outro quadradinho aqui. Então, todas as faces são planas, não tem nada arredondado em um poliedro. Beleza? Não se preocupe se você não entender agora, não se preocupe que nós vamos ter mais oportunidades de trabalhar essa temática. Agora, entendendo um pouquinho o que é esse tal de poliedro, né, o que é esse tal de poliedro, nós vamos focar nele agora para entender o assunto da nossa aula, que são os elementos de um poliedro. O que é que tem um poliedro? Então pronto, a gente já sabe que o poliedro é esse rapazinho aqui, né? Aqui, esse aqui, pronto. É este aqui o poliedro. E agora vamos ver quais são os elementos deles. Está aqui, pessoal, ó. Em um poliedro nós temos o que chamamos de faces, arestas e vértices, tudo bem? Faces. O que são as faces? São os lados, né? São os lados de um poliedro. Por exemplo, deixa eu tentar desenhar de novo aqui para vocês, né? Um cubo. Tem horas que fica bem desenhadinho, mas tem horas que eu vou contar para vocês que fica um desastre. Ficou mais ou menos aqui. Vocês vão perdoando aí, tá bom? Então, as faces. O que seriam as faces, professor? Ora, as faces é os lados. Aqui, ó, um lado, dois. Imagina um famoso caipira, um dadozinho, né? Imagina isso aí. Um dado tem quantos lados? Tem 6, né? Aqui eu pintei 1, 2, 3. Só porque você tem que lembrar que tem um lado de trás aqui, tem esse lado aqui que não estamos vendo, tem esse lado aqui de baixo, né? Cadê mais? Pronto? 6 lados, ó. 1, 2, 3 pintados e tem o lado de trás, o lado desse lado e o lado de baixo que a gente não tá vendo. 6 lados, tá bom? Beleza? Essas são as faces e as arestas são os segmentos entre essas duas faces, ó. Então eu vou tentar aqui, por favor, não confunda aí a sua visão.
mas eu vou pontilhar aqui só para dizer que ali atrás tem essa linha, né? Essa mesma linha. É só você imaginar um dado, um caipira, que vai dar certo, tudo bem? Então, eu pintei aí as faces de verde, portanto, este exemplo aqui, que eu vou até colocar o nome dele, isso aqui é um cubo. Cubo. Ele tem 6 faces. 6 faces. Faces, 6. As arestas, segundo a explicação que a gente viu, as arestas são, sabe o que? São essas linhas aqui, ó. Essas linhas. As linhazinhas que interligam essas faces, né? Que ficam aí na divisão dessas faces. Isso aqui são o que? Chamado arestas. Arestas. Vamos ver quantas tem. Uma, 2, 3 e 4. Aqui embaixo é outra, tá? 4, já contamos, ó. Aqui 5, aqui, ó, 6, que eu não quero deixar feio para vocês. Aqui 7, aqui 8, olha aqui, ó, essa aqui é 8. Aqui 9, aqui é 9. E aqui atrás, ó, 10. Aqui atrás também, ó, 11. Aí ficando bagunçado, cuidado para não se confundir a visão. E aqui 12. Então esta figura não, desculpa, este sólido geométrico, né, este poliedro chamado cubo, ele tem 12 arestas. 12 arestas. Vou colocar aqui de branco, 12 arestas. E por fim, o elemento de um poliedro é o vértice, são os vértices. E o que seriam os vértices, professor? Os vértices são os cantinhos, os pontos de encontro das arestas. Deixa eu desenhar aqui para vocês os vértices. Aqui, ó. Seria interessante eu desenhar de outra cor, né? Só para destacar. Deixa eu ver que cor. Um azul não vai ficar destacado. Esse azul claro aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós temos aqui 8. Belezura, pessoal? Então, assim, em um poliedro você tem 3 elementos: face, arestas e vértices. Então, pelo desenho que eu fiz aqui, você precisa aí tentar imaginar. Se tiver com alguma dificuldade, imagina aí uma caixa, né? Uma caixa, pega uma caixa aí na tua casa. Eu tenho aqui uma caixinha comigo, que é uma caixa de lenço. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu colocar aqui, ó, esta caixa aqui, ó, tá vendo? Ó, face, tudo isso aqui seria faces, ó. Cada cantinho desses seriam o quê? As vértices. E essas linhazinhas, essas dobrinhas aqui, a dobrinha seria as arestas, as dobras das faces, né? O encontro das faces, né? Beleza? Basicamente isso, né? Os elementos de um poliedro. Muito bem. Antes de finalizar a aula, vamos só tentar desenhar um outro para a gente ver se identifica um outro tipo de poliedro. Vamos tentar desenhar aqui, ó. Eita, mas está meio complicado aqui, né? Está meio complicado. Eita, como é que eu faço isso aqui, pessoal? Ficou esquisito demais, né? Eu estou tentando desenhar um triângulo. Que não é poliedro, né, ainda, mas ele tem, sabe o que? Uma base quadrada. Vocês vão conseguir visualizar aí? Vai ficar bem esquisito, tá? Só pra gente representar aqui. Ó, eita, meio impossível imaginar aqui. Deixa eu aumentar aqui o negócio para ver se fica melhor.
que vem para cá. E bem aqui atrás tem a outra parte do triângulo. Pronto. Vamos tentar imaginar que isso aqui é um triângulo, uma pirâmide de base quadrada, tá? Então, olha só, as faces aqui dessa pirâmide, olha, vamos tentar pintar aqui. As faces eu pintei de verde, foi? Aqui no cubo? Foi de verde. Então, vamos pintar de verde também as faces. Ó, aqui, ó, uma face, duas faces. E aqui tem aqui, ó, uma outra face aqui, tem outra aqui e tem a de baixo, né? Que é, de certa forma, a base, um lado da pirâmide, né? Então, faces, nós temos quantos? Temos 1, 2, 3, 4 e 5 com a de baixo. 5. Nós temos as arestas, que são as linhas. Antes de aproveitar a tinta aqui da caneta, eu vou pintar logo as vértices. Uma vértice, duas aqui atrás, ó. 3, 4, 5. 5 vértices. E agora eu vou mudar a cor da caneta para um amarelo. E nós vamos fazer o quê? As arestas. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma, vou botar aqui uma, duas, 3, né? 3, daqui pra cá 4, essa aqui 5, aí lá de trás 6, opa, aqui também 7 e aqui atrás 8. Muito bem, chegamos aqui no nosso total. Então é isso, ó. Vejam bem, um exemplo aqui de um cubo que ficou muito mais organizado, né? Face, aresta, vértice. E aqui também um exemplo aqui de uma pirâmide de base quadrada, que vou até colocar o nome aqui, pirâmide de base quadrada. E aí é isso, né? E esses são os elementos de um poliedro, repetindo, face, aresta e vértices. Então, meus caros, minhas caras, esta é a aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula para trazer mais conhecimento aí para você. Então, forte abraço e até a próxima.